Olá, estamos hoje aqui no Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande para conversar com a reitora Suzane Gonçalves, que está chegando, né, à finalização do seu primeiro semestre como reitora, como magnífica reitora da nossa universidade. Nós viemos até aqui hoje, nesse Café com Zé especial, direto aqui da reitoria, para entender como é que está a situação da universidade, como é que vive este ano de 2025 a Universidade Federal do Rio Grande. Reitora, obrigado por nos receber aqui na sua casa, para contar um pouco para os nossos telespectadores, para quem depois irá ler a notícia em hojedoranime.com.br, a real situação da nossa universidade, o que a senhora encontrou. E eu vou começar lhe perguntando: já está se sentindo em casa aqui na reitoria? Prazer estar aqui com a senhora. Obrigada, André. Quero agradecer ao Litorâneo por oportunizar esse momento de diálogo. Estou muito feliz em recebê-los aqui na reitoria, no Campus Carreiros, na FURG, e dizer que já estou bem ambientada aqui no ambiente da reitoria. Né? Em casa eu sempre estive, porque aqui a FURG é um espaço que eu atuo desde 2008, quando ingressei como docente, mas fui aluna dessa universidade na pedagogia e depois no doutorado em educação ambiental. Então, é um espaço muito familiar que eu gosto muito, né? Eu tenho uma relação muito grande de pertencimento com essa universidade. Agora, ocupando o cargo de reitora, né, eu acabo estando numa outra posição que eu nunca tinha estado, de estar na gestão superior da universidade, como a gente chama, né? E podendo ter uma oportunidade fantástica, que é trabalhar mais próximo de todas as unidades acadêmicas, com os diretores dessas unidades e conhecer de perto, né, projetos que são realizados por diferentes pesquisadores da nossa instituição e poder levar as diferentes áreas do conhecimento nos eventos, nas atividades que eu participo, mostrando o potencial da nossa universidade, que é muito grande em diferentes áreas, e o quanto nós somos referência para algumas áreas, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Então, eu estou com um enorme desafio nas minhas mãos, mas eu tenho uma equipe muito qualificada ao meu lado para a gente pensar e fazer a gestão da universidade, e ao mesmo tempo eu me sinto muito orgulhosa de ocupar esse espaço, porque eu reconheço, né, o papel que a FURG tem, não só em Rio Grande, mas em todos os municípios que nós estamos situados, e também o papel que nós temos na produção do conhecimento e na formação de profissionais em diversas áreas. A senhora chega neste ano de 2025 na universidade, no momento econômico de um país muito difícil e para as universidades principalmente. Qual foi a situação econômica que a senhora encontrou ao chegar aqui na FURG? Bem, André, as universidades, de modo geral, desde 2017, 18, elas têm tido um decréscimo no orçamento que é disponibilizado, né, na lei orçamentária para as universidades. E isso vem impactando o funcionamento da FURG, assim como de outras universidades, já há bastante tempo. No caso da FURG, nós, no período em que estávamos, né, que eu estava junto com o professor Ednei candidatos à reitoria, nós já sabíamos que a universidade teria um déficit orçamentário e que a previsão do orçamento para esse ano, ainda que fosse um valor maior do que o ano anterior, era insuficiente para todas as despesas da universidade. Então, nesse sentido, assim, a gente já estava preparado para encarar a questão orçamentária da universidade diante de um déficit. O que que acontece, então, quando a gente chega, né, e qual é o grande desafio que a gente se depara, né? Nós estávamos com um déficit de custeio e que havia uma expectativa que fosse aproximadamente de 10 milhões, e nós encontramos um déficit aproximado de 13 milhões, além de um déficit
em capital de algumas obras que a universidade vinha executando, como o prédio de salas de aula de São Lourenço do Sul, que também estava com notas em aberto e que não haviam sido pagas. Então, essas notas em aberto é que caracterizam o déficit da universidade, porque foram despesas executadas que não foram pagas. Então, quando a gente inicia o ano, a outra questão que se coloca nesse contexto é que o orçamento do ano não inicia em janeiro, porque o nosso Congresso Nacional ele vai no primeiro semestre, no início do primeiro semestre, tramitar e aprovar o orçamento da União. E nós, este ano, tivemos o orçamento aprovado apenas em abril. Então, a gente foi trabalhando numa insegurança e numa incerteza de, bom, qual será o orçamento da FURG em 2025? Enquanto a lei não está aprovada, nós não sabemos. Como é que isso se dá nesses meses, né, em que o orçamento não está aprovado pelo Congresso Nacional? Nós vamos recebendo parcelas daquilo que está previsto no projeto de lei. Então, em janeiro, fevereiro e março, nós recebemos a autorização de 1/12 do montante previsto no projeto de lei, e que nesses 3 meses, diante do déficit que nós tínhamos, o que nós fomos fazendo? Nós fomos pagando contas de setembro de 2024, outubro, novembro e dezembro de 2024 e pagando algumas despesas já de 2025 que não podiam ficar em aberto, como a Bolsa dos Estudantes, auxílios dos estudantes como auxílio transporte, despesa de água, de luz, que não podiam ficar em aberto senão é cortado. Então a gente foi equilibrando essas despesas que eu não poderia deixar de fazer, que são do exercício 2025, com as despesas que estavam em aberto do déficit de 2024. Nesse ponto que a senhora tocou, de algumas despesas que poderiam ou não poderiam deixar de ser pagas, algumas pessoas que criticam o funcionamento das universidades trazem uma afirmação. E aí eu vou perguntar para a senhora se isso é verdadeiro ou falso. Não pagam os fornecedores, mas pagam os salários. A pergunta que eu lhe faço é: os salários dos servidores da universidade são pagos pela universidade ou isso vem direto do governo federal? Como é que funciona isso, professor? Bom, ele não parte, ele é pago pela universidade no sentido que nós processamos a folha de pagamento, mas o valor financeiro dos salários não é repassado para a universidade com o custeio. Nós não temos discricionariedade nesse recurso. Então, quando a gente olha para a lei orçamentária, vai aparecer na que foi aprovada já 51 bilhões de pessoal. Esse valor fica com o governo federal Sim. para inativos, ativos e todos os outros custeios que envolvem os funcionários públicos, que envolve vale transporte, alimentação, auxílio pré-escolar ou outro auxílio. E nós, na universidade, nós não temos gerência nenhuma sobre esse valor. Inclusive, aqui mesmo, dentro da universidade, eu recebi uma sugestão: diminua os cargos e use esse recurso para investir na universidade. E eu expliquei. A gestão financeira da universidade é diferente da gestão financeira, por exemplo, da prefeitura. Sim. Ou ou do governo do estado, em que é do orçamento da prefeitura ou do orçamento do governo do estado que a despesa de um cargo sai. No nosso caso, o governo federal ele nos disponibiliza esses cargos. Se eu disser, eu não quero mais essa função de coordenação, esse valor volta para o governo federal e ele vai usar essa função em um outro órgão. Então, nós não nos envolvemos com a gestão financeira. Por isso é que não é que nós não pagamos os terceirizados e pagamos os servidores. São gestões diferentes. E o que nós acabamos, que é uma questão contratual? As empresas que prestam serviço de terceirizados, o contrato que é feito já dá uma margem,
Não deveria, mas ele dá, pela própria, não deveria, porque a gente teria que pagar em dia, Sim. né, mas pela situação econômica que já vem se vivenciando, ele dá uma margem de que nós podemos atrasar por um período esse pagamento, sem prejuízo aos trabalhadores, ou seja, a empresa que fecha um contrato conosco, ela sabe da responsabilidade dela em honrar o salário dos trabalhadores, mesmo naquele mês em que a instituição, no caso a FURG, atrasa o pagamento daquela nota para aquela empresa, né? E eu quero colocar aqui que todos os nossos fornecedores, principalmente estes que trabalham com serviços terceirizados, eles estão sofrendo, né, junto conosco essa situação, e eu tenho assim um agradecimento muito grande a fazer a esses empresários, porque eles têm segurado 2, 3 meses de notas em atraso, e a gente tem chamado eles para conversar de uma forma muito respeitosa e transparente, mostrando para eles todo o nosso empenho em conseguir a liberação para poder fazer esse pagamento. Porque uma outra coisa, André, que as pessoas às vezes desconhecem é que nós vamos olhar a FURG tem direito, né, lá na lei orçamentária, a 64 milhões. Esses 64 milhões não é depositado numa conta e eu saio pagando o que eu quero. Eu preciso a cada mês ter autorização, e não, às vezes não é nem por mês, é por semana, a autorização do Ministério da Educação para eu empenhar, para eu dizer, olha, eu tenho uma nota aqui de 40 mil reais, eu preciso empenhar essa nota. Eles têm que me autorizar, eu fazer o empenho, colocar a nota no sistema, tá tudo ok com a nota, para depois eles me liberarem o financeiro para eu poder pagar. Então, um pagamento de uma nota, assim, um prazo mais rápido que hoje a gente tem conseguido fazer, leva 10 dias. E sempre dependendo de mais de uma autorização Sim. do Ministério da Educação para que a gente consiga efetuar, né, esses pagamentos. Então, assim, a gente hoje vive uma situação com os fornecedores, voltando à questão dos terceirizados, que é muito crítica. Nós não temos, né, o desejo e a intenção, né, neste momento, de cortar postos de trabalho, até porque isso também gera um desemprego, né, na cidade com essas pessoas, são trabalhadores que têm famílias que fazem esse sustento, mas nós estamos trabalhando, né, junto com o Ministério da Educação. A equipe está produzindo relatórios que eu tenho levado ao Ministério da Educação para apresentar a situação real da universidade. Porque, por vezes, a gente diz assim, a universidade, todas as universidades estão sem dinheiro, as universidades estão sem dinheiro. Mas existem situações diferentes entre as universidades. Sim. Nós temos universidades que o estar sem dinheiro significa não conseguir investir em novos laboratórios, em novos equipamentos. Mas elas contêm recurso para pagar todos os meses os seus fornecedores, Custeio. o seu custeio. No caso da FURG, é uma situação mais crítica. Nós não estamos conseguindo pagar os nossos fornecedores. O déficit que hoje a universidade tem não é um déficit porque nós compramos impressoras, compramos computadores ou construímos um prédio e nós não tínhamos dinheiro para isso. Não. O nosso déficit é de não conseguir honrar o pagamento dos fornecedores e que, nesse caso em especial, majoritariamente são aqueles serviços de terceiros que hoje Sim. são feitos na universidade. Enquanto a senhora estava falando, eu fico pensando em quem está em casa nos assistindo e o que ele pensa. Se não tinham dinheiro, por que que esses contratos existem, né? Por que que esses postos de trabalho, por que que essas contas existem? E aí eu quero lhe perguntar, imagino eu que existam hoje, porque lá atrás haviam recursos suficientes. E aí a senhora falou um pouquinho, eu queria que a senhora ampliasse isso, essa decomposição, essa perda do orçamento e do poder de compra, vamos dizer assim, das universidades. O que que aconteceu? Vamos lá, de lá para cá, quanto que a FURG realmente perdeu? Tu chegasse num ponto muito importante, André. Além da perda do orçamento,
que nós tínhamos até 18, principalmente ali de 2010 a 2018, a cada ano era aplicado o IPCA, e teve anos que foi acima do IPCA o orçamento do ano seguinte, de 2018 para cá, não é aplicado o IPCA. Então, se recebe um valor a mais do que o ano anterior, à exceção de 2023, que o projeto de lei orçamentária veio menor, e não é aplicado IPCA. Mas, além dessa perda orçamentária, o que gera essa questão com os serviços de terceiros? Nós, na FURG, até, vou supor, eu vou falar uma data aproximada, tá? Por exemplo, até 2013, 14, talvez 12, nós tínhamos como servidores públicos aproximadamente 15 motoristas. Esse cargo entrou em extinção. E aí, o que aconteceu? O motorista, um se aposentou, eu perdi um posto de trabalho. Se aposentou o segundo, o terceiro. Hoje, concursados na universidade, eu tenho 4 motoristas. Para eu fazer o micro, que faz o transporte dos estudantes da faixa até aqui dentro da universidade, para uma saída de campo, que eu preciso levar os estudantes e os professores para uma empresa, para uma escola, para visitar uma comunidade indígena, eu preciso de motorista. Então, nós passamos a ter um contrato de motoristas que há 10 anos atrás eu não precisava ter um contrato de motorista, porque eu tinha servidores. Uma outra questão, nós tivemos um período, quando nós constituímos a nossa Secretaria de Comunicação, concursos para jornalista. Hoje esse cargo, lamentavelmente, está extinto. Sim. E eu, agora, para eu poder fazer a comunicação da universidade, eu preciso contratar, por meio da terceirização, um jornalista. E aí eu tenho outras situações que, para mim, chegam a ser até mais grave, que é, por exemplo, intérprete de Libras. Eu não posso fazer concurso de intérprete de Libras porque é um cargo vedado. Mas eu tenho estudantes surdos, eu tenho obrigação legal de oferecer disciplina de Libras para todos os cursos da universidade, e eu tenho um conjunto de professores surdos na universidade, e eu preciso de intérprete de Libras. E eu não posso fazer concurso. Então, eu acabo tendo um contrato de intérpretes de Libras. E assim é com o cargo de portaria, que na década de 80 e 90 eu tinha porteiros concursados e outros cargos. Com essa extinção e vedação de cargos, o custeio da universidade, que eu usava para comprar materiais para os laboratórios, para comprar equipamentos, para fazer a manutenção da universidade, eu começo a tirar o recurso desse investimento, que era mais de materiais e infraestruturas, para usar esse recurso para contratar pessoal para trabalhar na universidade. E hoje é quase que 50% do nosso orçamento vai para essas questões. E um outro ponto que teve uma mudança significativa nas despesas da universidade é com relação à assistência estudantil. Eu ia entrar nesse ponto porque essa é a parte mais frágil de todo esse processo. Ainda as terceirizadas têm CNPJs por trás, mas os estudantes não. Eles estão aqui num ambiente em que nós temos um Enem nacional, um concurso nacional que espalha pelo país estudantes e que precisam da ajuda das universidades para se manterem. Como é que a senhora está lidando com isso? Então, e a questão da assistência estudantil? Nós tivemos até os anos 90, né, aquilo que muitos vão dizer que é a universidade ainda como um espaço elitizado, né? Eram poucas universidades, onde tinham universidades nós tínhamos um número mais restrito de cursos, e aqueles que cursavam a universidade tinham, não é que não houvesse alunos em condição socioeconômica que tinham necessidades, mas eram poucos, né? A maioria dos estudantes eram classe média ou com uma melhor condição, que se viravam, né? Ou que tinham, só vou estudar e havia essa condição. O que nós vamos ter a partir dos anos 2000? Uma transformação no ensino superior brasileiro,
com ampliação das universidades, com ampliação de cursos, com o Enem, que é feito em todo o território nacional e por meio do Sistema Unificado de Ingresso, que é o SISU, as universidades recebem estudantes do país todo, e uma política de cotas que estabelece que 50% das vagas elas vão ser destinadas para alunos de escola pública e que depois nós temos ainda uma segmentação para diferentes grupos como, né, uma medida de reparação histórica. Essa mudança da característica da universidade, porque até nós entrarmos no SISU, a FURG fazia um vestibular anual, e eu trabalhei muito nesse vestibular, nós até recebíamos estudantes de fora, mas aquele estudante que vinha lá de São Paulo, que vinha da Bahia, ele pagava a passagem aérea, ele ficava hospedado num hotel, e ele fazia essa prova. Então, se ele já pagava para fazer todo esse deslocamento para vir fazer o nosso vestibular, ele já tinha uma condição econômica que quando ele vinha estudar aqui, ele estava melhor posicionado. E isso não significa que a universidade não tivesse alguns programas. Eu lembro que nós tínhamos um programa lá no final dos anos 90, 2000, que era de usar as casas do cassino para os estudantes universitários, que quando dava greve era um problema, Sim. mas que o estudante morava de março a novembro nas casas do cassino, nas casas de veraneio. Agora já mudou um pouco essa figura da cidade, esse perfil. Mas nós tínhamos alguns programas para atender esses estudantes. Só que quando a gente institui o SISU, e esse SISU também estabelece, pela política de cotas, os 50% de universidade de estudantes oriundos de escola da rede pública, isso muda o perfil. E aí eu passo a ter, e o SISU veio agregado de uma política que era um programa de assistência estudantil, eu passo a ter que prover restaurante universitário, casa do estudante, auxílio transporte e outras ações. E isso nos últimos anos, e eu colocaria um marco à pandemia, em que houve um empobrecimento da população de modo geral, né? Isso agravou a demanda e a necessidade por assistência estudantil. Nós estamos numa expectativa, eu estou botando estamos porque eu não quero dizer que a expectativa morreu, né? Eu ainda estou esperançosa, porque o ano passado esse programa, que era o PNAES, que era um programa de assistência estudantil, ele foi, por uma força muito grande dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, ele se transformou numa lei. Porque um programa é facilmente desmontado. Agora, quando a gente tem uma lei que institui uma política nacional, essa política requer financiamento e ela não é desmontada com tanta facilidade. O que ocorre? Quando o PNAES tramita no Congresso Nacional, ele tramita com a proposta de um fundo que, dali desse fundo, sairia o financiamento. Os nossos deputados tiraram o fundo, o PNAES se tornou uma política, mas não diz de onde vem o recurso. Isso foi uma perda muito grande, embora se tornar uma política foi uma vitória. Então, a minha esperança e a minha expectativa é que haja uma regulamentação dessa lei para que nós tenhamos, né, uma base mais sólida de financiamento para o PNAES. Hoje nós temos uma matriz do PNAES que roda para as universidades. Essa matriz considera o IDH do município em que os cursos estão situados e também um cálculo que eles fazem de estudante equivalente, que envolve a questão de ingresso dos estudantes, número de estudantes ingressantes, concluintes e também a situação socioeconômica. E nós recebemos hoje na universidade, no nosso orçamento, nós receberíamos 10 milhões, quando saiu a lei orçamentária foi cortado 500. Agora, com o anúncio que o governo federal fez de recomposição, que a recomposição é só recompor aquilo que foi cortado na tramitação da lei orçamentária, nós devemos até o final do ano fechar 10 milhões na assistência estudantil. Mas esse valor para a FURG ele é insuficiente. Nós temos 10 casas de estudante,
todos os moradores de casa têm auxílio alimentação, então todo aluno que tem auxílio alimentação, aonde tem restaurante universitário, que hoje é só em Rio Grande, ele não paga nenhum centavo no restaurante universitário. Para os moradores das casas de Santo Antônio, Santa Vitória, São Lourenço do Sul, nós pagamos um valor que se chama pecuniário, que é para eles utilizarem esse valor para alimentação. E agora vamos construir uma casa em São Lourenço e Santo Antônio da Patrulha. Uma casa não, desculpa, um restaurante universitário. E ainda nós temos uma política que não é só a FURG, que é na maioria, praticamente todas as universidades, que os nossos alunos, hoje, independente de condição socioeconômica, pagam um valor subsidiado pela universidade. Hoje, todos os estudantes da FURG pagam R$ 3 no restaurante universitário. Só que nós subsidiamos o restante desse valor. Então, essa é uma política que nós temos que é para reter os estudantes, que é necessário. Nessas medidas que hoje nós estamos tomando, né, na instituição para conter as despesas e fazer um plano, né, eu não digo que é recuperação fiscal, porque não é exatamente isso, né? Mas que a gente consiga recuperar essa possibilidade de respirar com mais tranquilidade, né? Nós estamos procurando, né, não ter nenhuma ação que vai impactar na permanência dos nossos estudantes. Então, com relação ao restaurante universitário, os auxílios, esses estão preservados. Nós queremos fazer um fórum com os estudantes, para a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis já está trabalhando na construção dessa proposta, para que os alunos também nos ajudem a pensar Mas estratégias. isso a gente está falando dos auxílios. Tem um outro lado, que são as bolsas, né, os estágios. Esses, o aperto está sendo maior. Como é que está funcionando? Por que a gente vai reduzir, né, o número de estágios e até algumas cotas de bolsa? Porque bolsas e estágios não é só a FURG que oferece. Então, por exemplo, a prefeitura tem um banco de estágios, seguidamente alguma secretaria entra em contato conosco pedindo para divulgar para os nossos estudantes. As nossas empresas aqui do setor portuário, praticamente todas elas têm vagas de estágios. Então, é claro que a gente não vai oportunizar esse estágio, mas o impacto de nós não termos novos estágios na universidade, ele vai impactar muito mais os setores no atendimento na universidade, que vão ficar sem uma cota, né, e com o apoio no serviço de um estagiário. Nós não vamos tirar nenhum contrato em funcionamento, né? O que nós estamos vendo e estruturando é que, na medida em que os contratos forem finalizando, alguns não serão renovados ou não terá uma nova seleção para aquela vaga. A gente espera que dentro de um período de 6 meses a gente tenha ali uma redução aproximada de 20 a 30 postos de estágio, mas isso a gente ainda está estruturando e conversando com as unidades acadêmicas, com as pró-reitorias, com os setores, para que eles também vão dimensionando, né, as atividades, para saber, já sabendo que em um curto período de tempo ou médio, eles vão contar com estagiariamentos. Mas, sim, diretamente, essa ação não impacta, porque quem hoje tem esse estágio, quando esse estágio terminasse, ele já não teria. Sim. Né? Então, não vai impactar nesse sentido. Agora, certamente, os setores da universidade serão impactados. Mas toda vez que a gente vai reduzir despesas, né, tem um impacto. Dentro dessa linha de redução de despesas, tem outras medidas, né, que afetam aí servidores e a própria estrutura da universidade. Uma das que mais me chamou a atenção e me marcou foi fechar um pavilhão, né? Quando a gente olha assim, ó, a FURG está fechando um pavilhão. O que isso significa? Menos aulas? Essas aulas estão sendo redistribuídas? Como é que fica essa situação?
Essa foi uma medida que a gente fez lá em janeiro. Nós tomamos a decisão, na verdade, em janeiro, e as aulas, quando iniciaram no final do mês de março, já estavam com o pavilhão 3 fechado. Por que essa medida foi tomada, né? Porque nós temos um número de salas de aulas suficientes para abarcar todos os nossos cursos. Nós temos o pavilhão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os pavilhões maiores, que é o 2 e o 4, nós preservamos, e o 5, ele é descentralizado, ele é mais próximo aqui a reitoria, inclusive, perto do Instituto de Oceanografia e do Instituto de Educação, e que envolve, né, alguns cursos. E depois nós tínhamos o pavilhão 3 e o 1, que são menores. Então, nós escolhemos um desses pavilhões por ser o menor e que não impactaria a questão de salas de aula, porque nós temos salas suficientes nos 3 turnos da universidade. O que acontecia é que, se tu circulasse no turno da manhã, da tarde ou da noite nos pavilhões, tu ias ver que eu vou pegar uns pavilhões menores, que era o 1, o 3 e o 5, então, 16 salas de aula. Normalmente a ocupação era de 50% a 70%. Então, para otimizar o recurso, nós fechamos um pavilhão, porque com isso eu economizo água, eu economizo luz, eu reduzo pessoal de limpeza, de portaria e vigilância Sim. também. E além disso, um dos problemas que nós enfrentamos no orçamento da universidade é a falta de recursos de investimento para eu poder repor mobiliário, repor multimídia. Então, nós acabamos tomando uma decisão de que a gente, na necessidade, nós usávamos como apoio mobiliário, cadeiras ou multimídia que estavam no pavilhão 3 para outro pavilhão que estava com necessidade. Qual é o meu desejo? É colocar mais estudantes para a FURG, melhorar o orçamento e voltar a Sim. utilizar o pavilhão 3. Inclusive, nós vamos abrir o pavilhão 3 agora no mês entre final de agosto e a primeira semana de setembro, porque nós vamos ter, junto da Feira do Livro, nós vamos fazer o Seja FURG, que é um evento que a Pró-Reitoria de Graduação, junto com as coordenações de curso, fazem, chamando as escolas de ensino médio prioritariamente, mas todos estão convidados, para conhecer os cursos de graduação da nossa universidade, conhecer o Campus Carreiros, porque a mostra é aqui, mas conhecer os outros, a gente apresenta os outros campos, as nossas potencialidades, e nós vamos fazer o Seja FURG no pavilhão 3, colocando cada unidade acadêmica numa sala e fazendo uma grande mostra. Mas foi uma medida para também conter um pouco dessas despesas e que a gente precisa, nesse momento, realmente, né, apertar o cinto e ver como que a gente faz essas medidas com o menor impacto. Por que eu digo o menor impacto? Que impacto vai ter? Sim. Reitora, dentro dessa linha, para a gente encerrar esse assunto do orçamento, a gente tem muita coisa boa também para falar Com certeza. da universidade, essa questão da Feira do Livro eu quero abordar ainda com a senhora. Como é que a senhora tem sentido, junto aos seus pares, reitores, a recepção do governo federal com essas demandas de recomposição, de suplementação, de ampliação de orçamento? Como é que está o debate com o governo federal? Então, Andréa, o, o, o debate com o governo federal, em boa medida, né, ele é muito receptivo, eles são acolhedores, eles nos escutam, porque o maior problema que nós temos é que hoje a estrutura do orçamento do federal, metade do orçamento está no Congresso Nacional, não está nos ministérios. E isso esvaziou a capacidade e o poder que os ministérios tinham de investir em políticas públicas. Lamentavelmente, hoje, quando nós vamos, né, a mais de um ministério, porque eu não vou só no Ministério da Educação, eu vou em outros ministérios para buscar programas e projetos para a FURG, eles, no final da conversa, vem a seguinte pergunta: a senhora tem algum deputado que seja próximo da universidade para pedir o apoio financeiro? Porque
metade do orçamento ficou no Congresso Nacional para as emendas dos parlamentares. Então, a questão com o governo federal, no caso diretamente com o Ministério da Educação, que é onde as universidades estão vinculadas, eles nos recebem. É claro que em parte, eles não têm hoje o orçamento que tinham anteriormente para poder ter o poder de decisão e de dizer, não, reitor, eu vou lhe encaminhar tanto, eu consigo lhe suplementar com tanto, mas ao mesmo tempo, eles, algum valor eles dispõem. Então a gente tem trabalhado muito e com relação a isso. Inclusive, agora, no final do mês, eu tenho uma agenda lá na Secretaria do Ensino Superior no MEC, em que eu vou apresentar um projeto assim, de como que está o desenvolvimento dos nossos cursos de graduação, em que áreas que a FURG pode se desenvolver, mas para isso eu preciso de professores, eu preciso de investimento em laboratórios, e também vou aproveitar essa agenda em Brasília e vou passar um dia, no mínimo, no Congresso Nacional, levando diferentes projetos para solicitar emenda. A gente já fez algumas conversas com deputados, mas eu vou aumentar esse diálogo porque hoje, infelizmente, as instituições que não vão buscar os recursos com os diferentes deputados não estão conseguindo receber emendas parlamentares. E o valor significativo do orçamento Está na mão deles. está no É esse semi-presidencialismo que nós estamos Exatamente. vivendo, com o parlamentarismo crescendo e o dinheiro do Brasil ficando no meio termo em que não está lá nem cá, e aí torna tudo muito mais complicado. E assim, eu tenho já agenda, né? É importante dizer, com deputados dos diferentes partidos, porque a universidade ela é para todos e ela tem que ser para todos, e eu tenho certeza que serei bem recebida por todos os parlamentares, até porque nós vamos falar de educação e essa certamente será uma pauta, uma defesa, né, dos diferentes parlamentares. Então, no final do mês eu tenho já essa agenda e nós vamos pedir, né, ações que vão desde uma solicitação de um micro-ônibus, porque os nossos micros, o mais novo, acho que é de 93, as solicitações como equipamentos de TI que nós precisamos renovar na universidade. A tecnologia é uma coisa que ela é muito dinâmica e nós não conseguimos investir em tecnologia, melhoria de laboratórios de ensino nas diferentes unidades acadêmicas. Então a gente vai agora, né, essa é uma das frentes que eu estou trabalhando aqui na reitoria, que é buscar a complementação do orçamento pelas emendas, né? Mas isso não tira a responsabilidade do Ministério da Educação, que é o nosso mantenedor. Fazer as universidades passar o chapéu, na verdade, né? Exato. É uma mudança drástica na condução da política de educação que a gente precisa criticar, falar, porque é impensável que uma reitora tenha que sair de porta em porta em gabinete E de é isso deputado. que eu vou fazer. E, ao mesmo tempo, André, é algo que também inverte o que é o papel de um parlamentar. Porque ao invés de eu procurar um deputado para discutir com ele o Plano Nacional de Educação, que hoje está no Congresso e que eu poderia estar discutindo com os parlamentares como melhorar as ações do plano para o ensino superior, eu vou lá para pedir dinheiro e não para discutir políticas que são fundamentais, no caso aqui da universidade, mas que poderiam ser de qualquer outra esfera, que são de interesse público e da sociedade. Nós estamos conversando com a reitora Suzane Gonçalves, reitora da Universidade Federal do Rio Grande. Dito tudo isso a respeito do orçamento, a universidade consegue dar uma resposta para a sociedade que é invertida, né? Enquanto o dinheiro falta, sobram projetos, sobram prêmios, sobram inovações. A universidade tem trabalhado muito e se apresentado muito à sociedade com pesquisas, com produtos, com entregas. Como é que a senhora está vendo esse momento da FURG? Bom, nós temos, né, desde o período da campanha, né, eu dizia assim, nós temos que ver sempre o copo meio cheio, porque se a gente começa a olhar o copo meio vazio,
a gente começa a se desesperar, entra num imobilismo e nós não vamos fazer nada, né? Problemas sempre nós teremos e a vida é feita, né, de problemas e de superação dos problemas, das dificuldades para a gente avançar. Então, isso foi algo muito pontuado no início da nossa gestão, de que não é porque nós estamos enfrentando os problemas orçamentários que a gente não tenha que seguir fomentando a pesquisa, o ensino, a graduação, a extensão universitária, a inovação, e nós temos que trabalhar para qualificar e potencializar a nossa universidade, que tem, né, uma expertise muito grande em diferentes áreas do conhecimento e é reconhecida. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas das frentes que nós temos trabalhado e que tem, né, nos dado um retorno muito positivo, né? Nós temos nosso parque tecnológico, o Oceantec. Nós trabalhamos nesse primeiro semestre com um processo de credenciamento de novas empresas ali no nosso parque. Nós estamos em vias de concretizar mais 11 empresas no parque, e isso para nós é extremamente importante, porque é um braço da sociedade dentro da universidade, uma forma da universidade também trabalhar diretamente com o setor produtivo. Porque a universidade, além de formar profissionais, ela tem que atuar para o desenvolvimento do território, principalmente que ela está inserida, e para todo o território nacional. Então, essa aproximação, né, com as empresas, com empresas incubadas, a ideia e a intencionalidade é fomentar essas ações. Então, nós estamos em vias de receber 11 empresas no nosso parque. A nossa unidade Embrapi tem mantido, né, as suas ações de fechamento de novos contratos que envolvem o governo federal, por meio da Embrapi, que subsidia as pesquisas na área da inovação, o setor empresarial, que sempre é uma empresa que acaba, né, demandando de nós um conhecimento para resolver, solucionar um problema que ela apresenta, e os nossos pesquisadores, e essas nossas pesquisas, junto com o nosso grupo do iTech, sempre envolve pelo menos 50% da equipe de cada projeto são estudantes. Além disso, nós temos na área da tecnociência solidária o Armazém Eco, que agora fez o ECOAR, um evento. Nós trouxemos representantes que trabalham com economia solidária nacional. Isso deu uma visibilidade para o projeto que nós desenvolvemos aqui, que são com agricultores familiares, a partir de um aplicativo. A gente tem uma feira toda quinta-feira aqui na universidade, trabalhando com esses produtores. E isso... Vou fazer a propaganda aqui, lá em olitorâneo.com.br, tem uma matéria muito legal sobre esse projeto que a gente fez na semana passada. Matéria da Laura Cosmo e do Gabriel Veríssimo, que está aqui comigo. Vai lá, entra lá que você vai conferir essa ação. E esse trabalho do Armazém Eco hoje nos colocou, nós estamos sendo demandados por outras universidades e também pelo poder público para a gente levar essa experiência, mostrar essa experiência, que é agregar inovação, o trabalho com a comunidade, a extensão universitária para desenvolver essas ações, né? Além dessas questões, né, nós temos trabalhado internamente na universidade em cima. Nós já constituímos uma comissão que está discutindo a metodologia que nós vamos adotar para revisar o estatuto da universidade. Isso passou no Conselho Universitário, foi um compromisso que eu assumi quando me candidatei, de que nós tínhamos que revisar o estatuto, era uma demanda que a comunidade da universidade tinha, e nós fizemos isso, né? Levei essa demanda para o Conselho Universitário, e essa comissão vai apresentar possivelmente em agosto para o Conselho Universitário uma proposta metodológica. Porque a FURG tem um regimento que é de 2008, mas de 2008 até agora muitas transformações já aconteceram e a gente precisa atualizar e revisar o nosso estatuto, né? Retomamos o CIUS é o Conselho de Integração Universidade-Sociedade. Fizemos uma reunião do CIUS, está atrasado, mas agora no mês de julho nós vamos fazer a segunda reunião do CIUS, na qual nós vamos aprovar o regimento do
CIUs, que estabelece que representantes da sociedade participam, é onde a universidade, de alguma forma, presta contas das ações que vem fazendo, e dos CIUs nós vamos tirar um representante da sociedade para o nosso conselho universitário. Então, o CIUs tem um papel muito importante, ele estava descontinuado na FURG há algum tempo, em função dele não estar com um regimento aprovado, e nós entendemos pela relevância que precisa, né? Essa relação da universidade com a sociedade, nós colocamos os CIUs Sim. na rua de novo e vamos fazer esses encaminhamentos. Nós conversamos isso muito na época da campanha. Eu lembro que eu lhe questionei isso sobre essa relação e essa quebra de muros, que a universidade estava emparedada novamente, estava presa aqui simbolicamente no Campus Carreiros e não conseguia mais acessar a sociedade. Essas suas medidas, pelo que a senhora falava, pelo que a gente já vem acompanhando, elas estão voltando a integrar, né, o município às ações da universidade. E penso eu que isso vai ser coroado com a retomada da Feira do Livro aqui dentro desse espaço, né? Isso foi pensado, isso foi casualidade? Como é que aconteceu? Bom, a Feira do Livro vai acontecer de 28 de agosto a 3 ou 4 de setembro, mas vamos puxar minha orelha que eu fiquei na dúvida no último dia da feira. Mas, e ela foi pensada aqui na FURG por duas razões, André. A primeira, orçamentária. E isso, assim, eu tenho sido muito cobrada em alguns espaços de reitora, por que não vai ser no cassino? A feira sempre foi no cassino. Porque a feira no cassino tem um custo mínimo de 1 milhão. Simples assim. Eu sou muito direta. E eu fazendo a feira aqui, eu vou reduzir esse custo a 200, 300 mil, e nós conseguimos já alguns patrocínios que esse não vai sair, esse valor não vai nem sair do custeio da universidade. E eu tenho uma infraestrutura no SIDEC de auditório, o inverno nosso pode nos castigar em termos de frio e chuva, então eu tenho uma estrutura aqui que traz isso. E ao mesmo tempo, a feira, ela é a 50ª edição. Então, ela é uma edição comemorativa. A FURG do ano passado fez 55 anos e, em função também da enchente, nós acabamos não tendo grandes comemorações. Então, eu insisti muito com a equipe que está na comissão organizadora de que eu queria que a feira iniciasse pelo menos em agosto, que é o mês de aniversário da FURG, porque é um ano de celebração dos 50 anos da Feira do Livro, e também porque é o mês de aniversário da universidade e a gente precisa trazer a comunidade para conhecer a FURG, aqueles que não conhecem, e estarem aqui. Então foi uma junção de várias questões, né? E eu tenho feito exatamente isso, André, esse movimento de ir representar a universidade nos diferentes espaços, trazer as pessoas aqui para o Campus Carreiros ou para os nossos outros municípios, para conhecerem a FURG e para nós integrarmos. A FURG representa também, nós temos uma cadeira, por exemplo, no APL, né, que hoje tem trabalhado muito próximo ao porto. O APL hoje está voltado para as questões marítimas, ele iniciou focado nas questões navais, depois a gente não precisa retomar essa história, mas ele mantém uma marca, e eu fiz questão de estar lá representando, embora a minha área do conhecimento seja o campo da educação, mas eu acho que como reitor é uma forma de valorizar, de reconhecer, então estou lá participando. Temos o grande pacto por Rio Grande, já tive conversa com a prefeita Darlene, porque nós duas estamos entrando agora, estamos nos integrando, porque eu pontuei isso na primeira reunião, todos nós estamos aqui, tenho certeza, para pensar o desenvolvimento de Rio Grande. Se a cidade se desenvolver assim como as outras cidades, ganha a universidade e ganha o município. Então, nós temos que trabalhar juntos. Não pode ter ninguém encastelado. E a universidade só faz sentido se ela se desencastelar.
fazer teses e dissertações para botar numa prateleira de uma biblioteca, não é esse o papel da universidade, isso não faz sentido. Então, todo o meu trabalho tem sido muito nessa perspectiva, tenho colocado muito com a equipe, assim, a gente tem que estar visitando os espaços, indo conversar com as pessoas, porque a gente precisa entender quais são as demandas, né, dos territórios para a gente poder atuar de forma conjunta, como atuamos no período da enchente com o nosso trabalho e que hoje tem sido referência e provavelmente nós teremos instituído aqui na FURG uma sala de acompanhamento, de monitoramento apoiada pelo governo do estado, pela prefeitura e com a expertise e os dados que os nossos grupos de pesquisa já produziram. É para isso que esses dados servem, não é para publicar paper, é para que o paper é importante, porque ele é a consolidação de um conhecimento científico para a academia, mas ele tem que estar também a serviço do poder público para pensar políticas públicas que melhorem a condição e a vida das pessoas que estão vivendo, né, nas cidades e nos territórios, né? Então a gente está trabalhando muito duro com relação a isso e eu acho que nós estamos colhendo assim bons frutos nesse sentido. Estamos com uma relação muito boa com todas as prefeituras em que a FURG está situada. Tenho, né, tido algumas agendas muito próximas ali com o prefeito de São Lourenço do Sul, porque é um campus que nós ainda não temos uma estrutura de campus, ela está sendo viabilizada, né? Então o prefeito tem sido um grande parceiro, inclusive na interlocução com o Ministério da Educação, para que a gente consiga agilizar algumas tratativas que nós temos que fazer lá. Então, embora o desafio seja grande, né, André, eu tô muito feliz, assim, com o que a gente tem conseguido construir e do apoio, do retorno dos diretores das unidades acadêmicas, em que a gente tem feito reuniões mensais, eu tenho trabalhado com os diretores de uma forma muito transparente, assim, daquilo que tem acontecido na gestão, do que a gente está demandando, pedindo não só o apoio, mas a opinião deles para que a gente possa tomar as medidas, né, ouvindo toda a nossa comunidade. Qual é a meta da reitora para esse segundo semestre? Bom, nós agora para o segundo semestre, nós queremos, né, que eu estou com uma grande expectativa, né, como eu sou uma pessoa que pensa positivo, né, de liberação de algumas vagas, né, e aí com isso a gente vai conseguir fazer concursos públicos, tanto para técnicos administrativos, e eu espero que venha vagas de docentes também, e assim a gente poder qualificar alguns setores hoje da nossa universidade. Estou com uma expectativa também muito grande em que a gente avance com as obras do PAC. Nós estamos finalizando alguns processos ainda internos na universidade, mas já em diálogo com o Ministério da Educação, e eu espero que essas obras, né, iniciem no máximo em agosto, que envolve, né, o restaurante universitário em São Lourenço, Santo Antônio da Patrulha, a Casa do Estudante em São Lourenço, e quero muito, assim, muito que a gente consiga finalizar o prédio da área acadêmica da saúde, em que nós também temos recurso do PAC ali envolvido, e nós finalizando aquele prédio, nós vamos dar um salto de qualidade na condição de trabalho, tanto da Faculdade de Medicina quanto da Escola de Enfermagem, e a mudança para o prédio novo vai oportunizar que o nosso hospital universitário amplie no mínimo 60 leitos, envolvendo leitos de UTI. Isso, dada a crise na saúde que Rio Grande vive e considerando que o Hospital Universitário da FURG atende 22 municípios, terá um ganho para a área da saúde muito grande. Então, assim, eu tenho, às vezes as pessoas, qual é a prioridade? Eu tenho várias prioridades, eu não consigo estar só com uma. Então, assim, a gente tem essa questão da infraestrutura, é algo que pesa muito, né? Porque ela impacta a formação.
E eu tenho assim, eu estou com uma aposta muito grande que a gente vai conseguir o ano que vem, eu não quero dar datas, né, mas assim, eu estou trabalhando tudo que eu posso para que o ano que vem a gente inaugure o prédio da área da saúde. A equipe da Proinfra tem se desdobrado para concluir plantas e projetos e orçamentos para que a gente consiga avançar. Temos travado um diálogo com a Faculdade de Medicina e a Escola de Enfermagem, um diálogo que não é fácil, porque vai desacomodá-los e talvez a gente precise, antes de ocupar o prédio, ter um momento transitório, né? Então, ficar meio acampado antes de ir para casa pronta, isso não é bom, mas talvez seja necessário em função da obra do Hospital Universitário. Então, tenho trabalhado muito próximo à diretora do Hospital Universitário, a professora Sandra Brandão. Então, a gente está com essas frentes. E teremos no campo da formação de professores, que é a minha área de origem, né, o nosso grupo de coordenadores do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, conseguiu o financiamento da FAPERGS, vai ter um evento, nós estamos planejando, e eu tenho apoiado eles nisso, de nós trazermos representante da CAPES, do próprio Ministério da Educação, para que eles possam, né, olhar a potência que é a FURG, o trabalho qualificado que a gente faz em parceria com os municípios, para que também a gente possa receber, né, investimento tanto da CAPES quanto do Ministério da Educação na formação de professores. Hoje nós temos, junto com o Ministério da Educação, pelo menos que o número pode não estar atualizado, mas assim, ó, pelo menos 3 projetos em que a gente tem recebido recurso do governo federal para fazer formação de professores aqui na FURG. O Criança Alfabetizada, né, é um deles. Nós estamos com um de formação de infâncias e educação ambiental e a formação de gestores escolares. Então, já tem, né, uma trajetória, né, uma caminhada dos professores do campo da formação de professores, que é reconhecida pelo Ministério da Educação, mas eu quero mais. Nós viemos até o Campus Carreiros neste dia especial para conversar com a reitora Suzane Gonçalves. Obrigado por nos receber aqui na tua casa, na tua sala, abrir esse espaço para conversar com a comunidade da cidade do Rio Grande sobre o momento que a FURG vive, por um lado difícil, mas por outro lado com conquistas, com esperança de dias melhores, e o litorâneo está de portas abertas, é a casa da FURG. Sempre que vocês precisarem da gente, estamos à disposição para poder fazer essa conversa com a sociedade, para poder mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Às vezes não é sempre bom, né? Mas a gente precisa comunicar e precisa contar para as pessoas o passo a passo, o dia a dia dessa universidade que é tão importante, não só para Rio Grande, mas como para todo o estado do Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Reitório, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, André, a presença do litorâneo aqui, dizer da importância da gente ter esses espaços de poder falar da universidade, da gestão. Quero colocar, né, a FURG de portas abertas, não só para o litorâneo, mas para toda a comunidade, e dizer que ter uma universidade, né, na sua cidade é algo extremamente importante. Porque a universidade, por mais que hoje a gente passe por essas dificuldades orçamentárias, ela é também um espaço de desenvolvimento no sentido que ela gera empregos, ela gera renda no município, né? E ela tem que auxiliar nesse processo. Então, nós estamos aqui para ser demandados pela nossa sociedade, e eu estou muito feliz de poder conversar com vocês nesse momento, com muita esperança, sim, porque a esperança nos move, a utopia nos move, e lidar com os desafios faz parte da vida. Então, a gente não tem que encarar as dificuldades como algo que vai nos imobilizar, mas sim como aquilo que vai nos desafiar ao próximo passo. E é assim que eu estou fazendo a gestão da universidade, com o apoio de muitas pessoas, de muitos servidores extremamente qualificados, com o apoio dos estudantes, ouvindo, entendendo e respeitando as demandas que os estudantes nos trazem, e tratando com muita tranquilidade aquilo que eu posso dizer sim e aquilo que eu posso dizer, que eu não posso dizer sim e tenho que dizer não para eles, e justificando cada não que eu dou, eu justifico o porquê dele.
dele. Então, muito obrigado. Sempre que quiser retornar, estaremos aqui para receber o litorâneo de portas abertas. E viremos, porque defender a universidade é dever de cada cidadão dessa cidade. A FURG é importante economicamente, importante socialmente, e nós, enquanto município, enquanto comunidade, precisamos defender esse ativo que é tão importante, que gera emprego, renda e principalmente conhecimento, e conhecimento muito qualificado. Heitora, mais uma vez, muito obrigado. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, e daqui a pouco uma matéria escrita por Laura Cosme em olitorâneo.com.br sobre tudo isso que nós conversamos aqui. O Café com Zé volta a qualquer momento com mais informações da cidade do Rio Grande. Até mais. Tchau, tchau.